Bem, meus caros e queridos alunos, hoje uma aula mais tranquila, né? A gente veio falando tanto de ferramentas de política monetária, convencionais e não convencionais, termos em inglês. Eu sei que foi aí um pouquinho pesado, né? Um conteúdo mais denso e por isso uma aula muito tranquila, muito suave hoje. Aula de conceito, tá? A gente fala muito de taxa Selic, de sistema Selic, e costuma cair em prova falando alguma coisa de Selic e às vezes a gente confunde, porque na verdade não existe uma Selic, existem três Selics e a gente vai conhecer as três Selics hoje, beleza? A nossa primeira Selic, tá? É a Selic Meta. Selic meta, tá? Que é o quê? É a meta da taxa Selic. Então, quando a gente estava lá estudando política monetária, que a gente viu que o Banco Central, através do Copom, define a taxa de juros para controlar a inflação, né? A gente estava falando da Selic meta. Então, quando o Copom fala, lá, olha, taxa Selic tanto, ele está falando que essa é a meta da taxa Selic. Então, quando cair na tua prova a taxa Selic que o Copom definiu, que o Banco Central definiu, que é ferramenta de política monetária, tá? Que é ferramenta de política monetária, que foi decidida para controlar a inflação, a gente vai estar falando de Selic meta, tá? Só que aí existe a filhote da Selic meta, que é a Selic over. O que que acontece? A Selic over, ela vai ser a taxa de juros que foi praticada de fato nas operações com títulos públicos federais, tá? Operações com títulos públicos federais com prazo de um dia, tá? Por que o prazo de um dia? Porque essas transações de compra e venda de título público feita no open market, a maioria por um dia. Então você vê qual foi aquela taxa efetiva, tá? E essa vai ser a Selic over. A Selic over, ela sempre fica muito próxima da Selic meta, obviamente. É como se a Selic meta fosse um teto e a Selic over não possa passar dali. Então vamos supor, se a Selic meta for 10%, a Selic over provavelmente vai ficar ali em 9,90% ao ano, tá? Sempre controlando, e o Banco Central sempre faz esse controle, tá? Então, Selic meta é como se fosse um teto, né? Como tem que ficar ali uma referência, a Selic over é aquela que vai ser praticada no dia a dia, tá? E se ela ficar muito abaixo, aí o Banco Central intervém para ela ficar mais próxima. Se ela subir da meta, né, do teto, o Banco Central intervém para a taxa vir para baixo, mas essa é a relação. Selic meta é definida e a Selic over é a que é de fato praticada. Eu costumo brincar, tá? Eu costumo brincar que a Selic meta é um mundo da fantasia e a Selic over é um mundo real, tá bom? E a gente tem o sistema Selic, que é o que dá o nome a essa bagaça toda, né? Que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, isso aqui que é o Selic, tá? Que é o sistema onde serão transacionados, né? Onde ocorre a custódia e a liquidação dos títulos públicos federais. Tá? Lembrando, né, que essa questão do sistema Selic, né, a Selic é uma infraestrutura do mercado financeiro que faz parte do sistema de pagamento brasileiro, tá? Para a gente lembrar. Então, Selic Purão é o sistema, que é o sistema onde faz a custódia e a liquidação dos títulos públicos. Selic Meta é que o Bacen define através do Copom para controlar a inflação, e a Selic Over é aquela que é praticada de fato no dia a dia nas operações. E é importante você entender que existe um conceito que a gente vai utilizar um pouco mais no módulo 3, que é o conceito da taxa livre de risco. Tá? O que é a taxa livre de risco? Quando você vai investir, tá? Você sempre busca ter um retorno acima dessa taxa livre de risco. Por quê? A taxa livre de risco é o quanto você consegue ter de rentabilidade correndo pouco ou nenhum risco, tá? Sendo bastante conservador. E o principal ativo que a gente tem no mercado, que a gente considera uma taxa livre de risco, é o Tesouro Selic, né? Porque ele tem a garantia do governo e ele segue a taxa Selic. Então a gente pode dizer que a Selic ela também é a taxa livre de risco do Brasil, ou seja, o investimento que eu consigo fazer sem correr risco. E taxa livre de risco costuma aparecer como TLR na prova, tá? Isso daqui é um conhecimento muito importante para quem pretende fazer certificação bancária, tá? Em certificação bancária, taxa livre de risco sempre cai. Em prova,
essa simples associação, saber que a Selic é considerada taxa livre de risco é mais do que suficiente. Beleza? Lembrando vocês, a gente está chegando aí no final do ano, tá? O projeto do Manual dos Bancos, ele vai ser muito importante em 2023, porque a gente vai ter muito concurso em 2023, expectativas de ter Banco do Brasil e Caixa Econômica, e o preço de apostila só está até a virada do ano, porque o Manual dos Bancos surgiu como uma apostila e agora a gente está transformando num curso completo. Então, quem adquirir até o final do ano, ainda adquire com o preço da apostila, vai pagar em menos de R$ 40 para ter acesso a um curso completo, tá? Depois, na virada do ano, o preço vai subir bastante para ser uma estrutura de curso, até por umas questões extras que a gente vai entregar lá, beleza? Então, não desce mole, primeiro link da descrição. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.